Assim que as livrarias recebem obras novas, nós aqui do Luminuras damos a dica para você. Confira os lançamentos da semana. Do Procurador do Trabalho, Ronaldo Lima dos Santos, Teoria das Normas Coletivas, LTR Editora. Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, de Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, Editora Saraiva. Orientações jurisprudenciais do TST comentadas, de Raimundo Antônio Carneiro Pinto e Cláudio Mascarenhas Brandão, da Editora LTR. Nossa dica de consulta jurídica gratuita pela internet de hoje ficou com o portal verbojuridico.com.br. Por este endereço, você consulta artigos, fica sabendo das últimas notícias do Judiciário e ainda recebe informações sobre concursos. Confira! Pelo portal Verbo Jurídico, o internauta encontra informações sobre as últimas publicações de concursos, artigos, provas e notícias do mundo jurídico. Basta digitar o endereço www.verbojuridico.com.br que você tem acesso às informações. No link Concursos, você fica por dentro das últimas publicações de concursos públicos. Em Biblioteca, você faz consultas ao acervo formado por artigos, provas e fóruns. E para fazer o download das provas, basta clicar em Provas e selecionar a de seu interesse. www.verbojuridico.com.br. Vale a pena conferir. No encontro com o autor de hoje, eu vou conversar com o advogado, psicólogo e professor Rodrigo Vidal. Ele acaba de escrever o livro Educação Constitucional, Cidadania e Estado Democrático de Direito. Olá, Rodrigo, obrigada pela sua presença. É uma honra estar aqui, Carolina, para a gente poder debater e discutir as ideias desse livro. Muito obrigada. Rodrigo, por que você resolveu escrever sobre este tema? Porque é um tema que me toca profundamente, no sentido de que a Constituição completou 20 anos, agora em 2008, e ela continua sendo uma ilustre desconhecida, no sentido de que o cidadão, o titular da Constituição, o titular do poder soberano, ainda não a conhece. O povo, que é o titular do poder soberano, ainda não se amigou, não desenvolveu uma relação de conhecer a Constituição. E isso é um direito do cidadão. O cidadão tem o direito de ser educado constitucionalmente, através de uma interpretação sistemática e teleológica do artigo 205, que fala da nossa matriz constitucional da educação, e do 64 do ADCT, nós fundamentamos que o cidadão tem o direito de conhecer a Constituição, de ser educado constitucionalmente. E isso, infelizmente, ainda não ocorreu. Então, nossa intenção é essa, é fazer um brado, um chamado para as autoridades, para o nosso nobre Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a OAB, se comoverem e forçarem os governantes a desenvolverem um programa de educação constitucional. Todos nós precisamos conhecer a Constituição. É um elemento básico para a formação para a cidadania. E hoje, se nós perguntarmos para alguém, uma pessoa comum do povo, qual a diferença entre um senador e um deputado federal? Ninguém sabe. Né? Não sabe. O que é um tribunal de contas? Também não sabem. O que é o presidencialismo? Também não sabem. O que é o Instituto do Impeachment? Como é que ele funciona? Também não sabem. Então, nós vivemos num analfabetismo constitucional muito grave, porque isso viola os princípios mais fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. E, Rodrigo, por que o cidadão não conhece a Constituição? Não é interessante que ele a conheça? Excelente pergunta. Ele não conhece a Constituição porque existe uma estratégia política de que ele não conheça, porque o direito já existe. Como o nosso magnífico José Afonso da Silva, o grande doutrinador constitucionalista, diz, existe o direito, que fez o prefácio do nosso livro, existe o direito fundamental do cidadão a conhecer a Constituição e a receber não só um exemplar físico, todo mundo tem direito a receber a Constituição. Você já recebeu, nosso telespectador? Acredito que não. Né? Porque eu ainda não recebi a minha. Eu também não. Você recebeu? Tá, ainda não. Está lá no artigo 64 do ADCT, que é dever do Estado fornecer uma Constituição para todos os cidadãos. E nós não recebemos. Mas só isso seria suficiente? Não. Não. Além do livro, da Constituição, seria necessário o quê? É necessário uma educação para poder entender aquele texto.
que é o texto supremo. A Constituição é a lei suprema do ordenamento jurídico. Então, voltando à sua pergunta, o cidadão ainda não conhece porque os governantes não querem que o cidadão conheça. Existe ainda uma inércia do nosso poder executivo nesse sentido, porque lei já existe, a própria Constituição já determina isso, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também já determina esse tipo de ensino, só que não é cobrado. Por isso que eu conclamo com fervor o nosso nobre Ministério Público, as defensorias públicas do Brasil, a OAB, a cobrarem dos estados, cobrarem dos municípios, cobrarem da União a implementação da educação constitucional. Isso vem dar uma graduação no nível de civilidade do povo brasileiro. Nós vamos nos tornar um povo muito mais civilizado e muito mais atento para a realidade estatal através da educação constitucional. E, Rodrigo, a educação constitucional tem sido uma realidade nas escolas ou, infelizmente, não? Olha, ainda não. O nosso modelo de ensino formal vive atualmente um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque nós temos uma formação técnica extremamente especializada. Um adolescente hoje ele é obrigado a decorar o que existe no interior de uma mitocôndria, quando ele estuda biologia. Ou seja, um saber extremamente técnico, ele vem a esquecer depois. E ele não sabe quais são seus direitos e deveres fundamentais. Ele não sabe como que o Estado funciona. Então, isso aí é algo muito grave. Por que esse desequilíbrio tão grande? Né? Nós sabemos que o ideal na vida sempre é o equilíbrio. Então, a formação técnica tem que estar em equilíbrio com a formação para a cidadania. E o artigo 205 da Constituição, ele determina isso, que a educação, dever do Estado e da família, deve formar para a profissão e para a cidadania. E não está ocorrendo isso ainda. E o grande caminho é a educação constitucional. Por quê? Porque todos os nossos direitos e deveres estão resumidos e colocados assim, de uma forma suprema no texto constitucional. Então, o sistema de ensino precisa dar esse salto e introjetar e disponibilizar a educação constitucional. Agora, eu gostaria de conversar com você sobre a questão da educação constitucional com a corrupção, mas a gente pode falar no próximo bloco? Perfeito. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já!